Pessoal, é o seguinte, a gente fez a gravação com o maior carinho desse primeiro podcast aqui, ficou bacana, eu particularmente gostei, vai rolar na sequência. Ocorre o seguinte, a nossa preocupação e apreensão era tanta que os microfones ficaram desligados, viu, Rogério? Peço desculpa. Os microfones ficou desligado, então vai ficar com o áudio um pouco mais baixo, mas a gente teve o cuidado de... O que é, Rogério, que você fez aí? Eu não sabia que eu estava calado. Você está calado. Não está calado, a sua voz vai sair, mas vai sair com um pouco mais distante, né? Com aqueles ruídos, eu não sei como é que também vai ficar com o microfone, mas o microfone funciona. Porém, eu não tive o cuidado de ligar o cabinho ali no celular, é uma coisa que a gente está improvisando aqui. Mais para frente a gente vai evitar essas gafes aí. Fique então com o primeiro episódio aí do Conversa Gravada, esse podcast que a gente fez hoje com muito carinho para todo mundo aí, para começar um projeto, uma ideia. Veja o Rogério, eu aí, a gente conversando. Beleza? Obrigado. Chama, bebê! Vem com nós que você brilha. Quem Valeu. Acordou, acordou. É isso aí, pessoal. Bem-vindo ao primeiro podcast Conversa Gravada. Hoje, 17 de julho, quarta-feira, estamos começando aqui um projeto. Aliás, esse projeto já é de muito tempo. Meu amigo Rogério, que hoje, já eu falo do Rogério, hein? Mas, assim, essa ideia é estimulada já há muito tempo. Um bocado de gente tem falado a respeito e ninguém mais, bom, tem que falar dele, Rogério Leonardo de Campos. Ou simplesmente Nanico. Não sei se você está tranquilo para poder falar o apelido, mas é um apelido carinhoso, né? A gente ama demais o Nanico. E o Nanico é o que mais me estimulou. Aliás, ele fala como um todo, não é o Gerson. É referente à nossa história, à nossa turma. A gente é um grupo de amigos aí que soma muitos anos. E cada encontro nosso, ele tem muita coisa boa, muito conteúdo, muita coisa que a gente fala, porra, podia ter gravado isso. É isso, Rogério? Podia ter gravado isso. E a gente não documenta, não registra. E aí essa ideia foi rolando. E a gente teve a iniciativa, né, com muita dificuldade aí, de começar um projeto, começar esse bate-papo. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre essa ideia, por que a gente se predispôs a sair da nossa rotina, o Rogério sair do dia a dia dele, do trabalho dele, e fazer esse bate-papo aqui. Com que objetivo, com que sentido? Rogério, seja bem-vindo, e sem formalidade, porque o objetivo aqui não é ser formal, e eu estou todo mecânico, mas nós vamos conseguir vencer essa barreira aí da timidez e conduzir a coisa nos próximos, né, nesse mesmo, mais para frente, de modo mais natural possível, porque o Rogério conhece eu na intimidade, sabe que eu não sou assim, eu sou bem descontraído e é isso que eu quero aqui. Vamos lá, Rogério. Boa noite, Gerson, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que as pessoas... Rapaz, já tá, o celular está gravando, eu estou sem celular, mas esse relógio aí vai nos ajudar. São exatamente 19 horas e 51 minutos. 19 horas, pessoal. Gerson, é uma satisfação estar aqui nesse primeiro bate-papo, nesse início de projeto aí. E assim, você falou sobre a questão de falar com mais naturalidade. Realmente, quanto é difícil a gente às vezes falar para uma câmera, falar para algo sendo gravado. No dia a dia a gente é muito mais descontraído. Mas acaba isso porque a gente tem facilidade de pensar e falar na nossa zona de conforto. Quando vai externar para mais pessoas, talvez é natural que a gente fique um pouco retraído por medo do que os outros vão pensar. Mas, sinceramente, a gente tem que externar as nossas ideias, até porque discordar vai ter sempre gente que vai discordar, né? E eu acho que a intenção é trazer coisas boas, compartilhar conhecimentos do dia a dia que cada um tem, e a troca de informação é muito interessante. Você tocou num ponto. Podcast tem a rodo, né? A rodo, tem um monte por aí. E, assim, o que a gente está trazendo de novidade, né? O que é? Não tem nada de novo. Vou pontuar aqui o que eu estou entendendo com esse projeto.
Ocorre que eu quero falar de voz na internet, né? Então, assim, quem tem voz na internet é quem é conhecido, quem tem, se destacou de alguma forma, seja competência profissional, artística, enfim, é um cara que todo mundo conhece. Então, eu pesquisei bastante podcast e o que eu vi foi pessoas influencers mesmo, assim, os famosos ali, dando a tua voz, dando a tua opinião, falando sobre o que entende, sobre diversos assuntos e etc. Mas a internet, ela é um espaço aberto, não sei se é correto falar diplomático, não é? Democrático, e aí permite que pessoas igual eu e você, que não temos essa quantidade de seguidores, aliás, a gente nem tem seguidor. Eu tenho alguns. Você tem alguns? Serasa e as pessoas são os principais. Aí acompanha. Então, falando isso, meu filho falou que tem que pedir para curtir, compartilhar e divulgar para os amigos, tá, pessoal? Mas a ideia um abraço, Dudu. É dar voz a nós, pessoas importantes, pessoas especiais, pessoas incríveis, anônimas. Nós somos anônimos, essa que é a grande verdade. Mas tem que ser, né? A celebridade é pontual. Só que a internet, ela democratiza isso, ela permite que uma pessoa incrível igual você, num espaço desse aqui, documenta parte da sua trajetória, da sua história, da sua opinião, que pode ser compartilhada, curtida por pessoas normais, que vai gostar de você, da mesma forma como eu gosto, é isso que é bacana, né? Você fala assim, Gerson, que ideia legal, poxa, né? Eu poderia estar gravando. Então, esse é o objetivo, conversa gravada. A partir de hoje, a gente vai iniciar uma série de registros de documentação, seja neste ambiente aqui, muito bacana, que é um projeto, né, uma proposta da Arte Parede Quadros, né, que é a pioneira em patrocinar a gente, mais hora ou menos hora, a gente espera ter mais recursos vindo aí, colocando aqui, divulgando, enfim. Não dá para manter um projeto desse sem recurso, mas não quero começar o primeiro episódio chorando. Não, cara, só seguir, curtir já tá bom demais. Pode falar. Você tocou num assunto interessante aí, que é o seguinte, dar voz para as pessoas que são anônimas, né? É muito interessante que, às vezes, tem pessoas que se identificam ou se identificariam com pessoas com situações, conhecimentos ou experiências que outra pessoa tem lá, mas só que você não teve acesso a essa experiência. Então, isso simplesmente externar, que pode ser interessante para alguém que está lá do outro lado, independente se conhece ou não conhece pessoalmente, ter acesso a algum bate-papo, mesmo de maneira informal, mas aí sendo gravada. Por quê? Eu vejo que a internet hoje ela democratizou porque o alcance ele está aí para todos. Está aí para todos. Basta a gente querer externar, ter disponibilidade para poder gravar e está lá para todos. Porque em épocas, eu vim pensando nisso hoje, cara, em épocas anteriores, por que os grupos de amizade eu acho que tinha mais força nos laços? Porque as pessoas não tinham como se comunicar com os longes. Então a tecnologia, hoje ela deixa mais próximo. Como se comunicar o quê? Com as pessoas longe. Ah, certo. Né? Era sempre regional. Sempre tinha um grupo regional, era mais localizado. Então acaba que ficava criando um vínculo com um grupo e esse grupo ele não se desfazia, porque você sabia onde encontrar. A gente não tinha na nossa infância celular. Quem tinha celular naquela época era a coisa mais rara. Telefone no máximo fixo e olha lá quem tinha em casa. Então, assim, a gente sabia exatamente onde encontrar os amigos, que era formado um grupo e esse grupo tinha praticamente os mesmos gostos por certas coisas, né? Seja esporte ou alguma outra atividade, né? E hoje a internet, a tecnologia de certa forma, ela acabou aproximando as pessoas que estão mais longe, mas distanciando os que estão mais próximos. A gente vê muito isso, às vezes, em encontros de amigos, quando sentam em uma mesa, as pessoas acabam ficando mais trocando ideia no celular do que conversando pessoalmente com aquele amigo. E eu acho que isso é uma riqueza que a gente traz, que nosso grupo de amizade ela vem de muita longa data, de muito tempo, graças a Deus estamos aí
praticamente os mesmos, meus amigos, e quando a gente se Mais de encontra, 20 sempre anos, um bate-papo. mais de 20 anos. Então, Eu não falando- lembro a verdade, não, mas é mais de 20 anos. Mais de né? 20 anos, É. ainda estão falando aí, bom, acho que mais de 10 pessoas de modo constante. 10 que eu estou dizendo sem contar a esposa, filho, estou dizendo assim, o clube do Bolinha. Do início, né? É, o clube do Bolinha, a garotada ali. E é sensacional. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E é uma das coisas também que eu gostaria de estar expondo, de estar compartilhando aqui, meus amigos. E é bacana, você falou de oportunidade de dar ouvidos, né? Cada uma dessas pessoas, inclusive você, tem uma história incrível, tem uma história de superação, de vida, de episódios, situação, circunstâncias que não é registrado. Aí fala, mas Gerson, esse é um outro ponto que eu tenho batido com frequência. Por que você quer ficar documentando isso? É meio esquisito o que eu vou dizer agora, mas veja bem, é um pouco de vaidade, talvez, né? Vaidade, talvez, mas eu gosto de documentar a história, entendeu? Um momento. As pessoas antigamente não tinham oportunidade, você acabou de fazer um comparativo aí, né, do modo como eram as amizades, mas o que ficou registrado na história dessas pessoas só é lembrado através daqueles que tiveram destaque. O escritor, talvez um ator, e etc. E é o que acontece hoje nos podcasts, só tem espaço para quem é famoso. Mas veja só, quando um ente querido seu, quando um sobrinho, neto, ou uma geração anterior à sua, tenta buscar alguma coisa referente a você, se você vivesse no passado, não teria nada, absolutamente nada. Talvez aquelas fotos, né, em preto e branco, que as mães da gente conservavam. Agora nem isso está tendo mais, aquelas fotinhas, né? Você pega lá, que você vai contar a história do teu avô, teu tio, tem lá a fotinha, lá, coisa linda. E hoje, como que vai ser a referência? Alguém vai digitar na internet Rogério Leonardo de Campos. Agora vai achar. Rogério Leonardo de Campos vai debater com você. Esse é um outro ponto que eu gostaria muito de documentar, registrar a história, contar a história dessa galera que eu conheço, que é incrível, documentar ela aqui, nessa oportunidade. O Gerson, aí, você levantou uma situação interessante que pouca gente sabe, mesmo meus amigos, eu raramente comentei isso, não sei se eu já comentei com você, mas se eu comentei, eu vou reforçar aqui. E o meu pai, ele tinha mais 3 irmãos. Olha aí. E eu só conheci um tio, porque ele perdeu o contato quando ele veio do estado dele, daí, né, com a minha mãe e tal, ele veio para cá, para Londrina. A princípio não foi para Londrina, foi em outras cidades ali do interior. E ele perdeu o contato com os irmãos dele. E eu tenho vários primos que eu não conheci. Tenho vários primos, porque eu conheci os parentescos por parte da minha mãe, que conviveu junto. Agora, por parte do meu pai, eu não tive conhecimento. Justamente isso, minha mãe cita até no casamento dela, que ela tem uma foto que ela gostaria muito de ter, Olha, que não teve, uma foto que ela não teve, que é a foto do casamento, vestido de noiva ela dela. não tem Uma foto do vestido de noiva. E ela, Faz tipo, ideia da importância desse momento para a tua mãe. é frustrante, né? É frustrante. Que, tipo, eu acho que para o homem, o casamento é algo. É um momento que marca, né? Porque ele está casando provavelmente por amor, na grande maioria, deveria ser assim, de modo geral. Mas a mulher ela é muito mais significante no casamento, né? A mulher, acho que ela sonha com isso. A questão do vestido, da cerimônia e tudo. Nossa, que triste. Como Esse os ponto eu recursos era sabia. bem mais difícil naquela época, Tem uma não tem uma documentação. documentação. Olha E isso. aí entra essa questão também, até tem vários parentes que eu não conheço. Olha aí. Então, Rogério, porque antigamente dependia também muito da questão do recurso econômico, né? Imagina, chamar um fotógrafo, né? Eu acho que era uma despesa bem maior que comparado hoje a fotografia, né? Agora todo mundo tem uma câmera. Só que, essa semana, lá na casa do meu irmão, a minha cunhada estava com as imagens que a minha mãe guardou. Minha mãe sempre teve cuidado de guardar as fotos numa caixa, toda a história da família está ali. Olha só. E nós, eu e você, a gente tem esse cuidado?
deixa eu te falar, você armazena as imagens digitais ou as imagens reveladas num cantinho, dentro de uma caixinha, isso com muito cuidado? Eu particularmente não, cara. Eu vou ser sincero Não é com você, ninguém. Não tem esse senso de organização, não. A maioria que eu conheço, igual minha esposa tem, ela organiza no Drive, porque é uma tendência hoje. Mas Deus me permita, se alguma coisa acontece assim, falando de direção, um Drive é uma coisa de senha. E muitas vezes acaba ficando sem acesso. E não é uma coisa pública. Inclusive eu até disse no grupo da família que eu queria digitalizar todas essas imagens, todas essas fotos. Olha só que bacana. Isso é uma ideia, hein? Muito interessante para as famílias, pessoal. Digitalizar todas as imagens antigas da família, sobe no Drive e abre o Drive com o link, compartilhe o link para todo mundo, para o neto, para o sobrinho, para tudo. Alguém vai ter o cuidado de guardar aquele link, ou no grupo da família, coloca lá no topo do grupo da família. Tudo que for referente à família, vai armazenando. Porque a história, ela tem grande chance de se perder na medida que, vamos falar de gerações, você acabou de falar da tua mãe, tem uma foto, né? E aí vai passando gerações, daqui 3 ou 4, se não é uma iniciativa sua agora, dificilmente essas pessoas vão saber da história que antecedeu a tua existência. Ô Gerson, olha que interessante esse assunto aí. Eu tenho uma teoria, né? Não tenho nenhum conhecimento psicológico, nunca estudei nessa área de psicologia. E falar bem a verdade, humanas, na época de escola, era as ciências que eu fugia, sempre gostei de exatas. Mas eu observo o comportamento das pessoas e eu acho que hoje essa questão de não ter tanto cuidado com o armazenamento de digital quanto as pessoas anteriores tinham com as fotos impressas, é justamente por causa da abundância. Quanto mais facilidade se tem naquele produto, menos a gente valoriza. Hoje você tira quantas fotos por dia, se você quiser. Com o celular você tira mais de 1000 fotos, se quiser tirar mais de foto. Apaga, essa não ficou boa, vou apagar. Tira novamente. E em épocas anteriores, a gente chegou a pegar um período, era comprado um filme, você tirava a foto, 12 fotos tinha no filme, 24 ou 36. Você tirava aquela quantidade de fotos, ficava regulando para tirar uma foto, você agrupava todo mundo porque sabia que tinha uma quantidade de imagens para poder tirar. Então você valorizava muito mais o momento da fotografia. E aí, quando você tinha acesso àquela fotografia impressa, você tinha muito mais carinho. Eu até acho hoje, quando eu pego, meu irmão ele tem um álbum de foto, ele tem mais cuidado que eu nessa parte, e quando você pega a foto impressa, ela é muito mais saudosista. Você perde mais tempo olhando. Você fica mais preso, traz mais lembranças, parece que te coloca mais a você reviver, ficar o saudosismo nessa situação do que as fotos digitais, né? Mas eu devo confessar para você que quando eu vejo uma foto antiga, digitalizada, a emoção é igual, tá? Eu olho no celular e tenho feito muito isso com você. De vez em quando eu mando umas fotos de 20 anos atrás e falo, olha aí, Rogério, coisa, meu, é muito bom. E a gente vai ter que se acostumar com o futuro digital, não adianta. Se não é mãe, avó, guardar aqueles álbuns, quem que guarda hoje, rapaz? Eu imagino meu filho guardando um álbum, nunca na vida. Eu acho que a geração dele, eu acho que nem vai ser drive, sei lá o que vai ser, aqueles botões que vai aparecer na tua frente assim, puxa, arrasta. Mudando de papo um pouquinho, mas falando sobre essa questão de a tecnologia versus as situações mais antigas, tem um filho de um amigo meu, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele, em certa ocasião, ele mexendo nas coisas do pai dele lá, ele achou um disco, vinil. Aí ele olhou, olha como que já foi ultrapassado, que quando esse menino, ele era criança, então, ele era acostumado com CD. Olha só. Disco CD, né? Uhum. E aí, a hora que ele achou esse LP, o vinil, ele perguntou pro pai dele, pai, de quem que é esse CDzão preto? Eu nunca tinha visto um vinil. Então, tudo é CDzão foi estranho ele olhar. Agora imagina, se o vinil já está ultrapassado, o CD já está ultrapassado, pendrive, hoje as coisas acontecem tudo numa tecnologia muito rápida, numa velocidade muito rápida a tecnologia acontece. E é difícil a gente se atualizar em tudo, mas
essas próximas gerações aí, cada vez mais vão desconhecer essas questões. Você falando em avanço, o Neuralink, né? Tem a linha enrolada para falar, mas o tal do chip do Elon Musk lá é uma coisa que promete uma revolução muito grande nesse sentido. Eu não sei se o objetivo é identificar, mas eu acho que não, deve ser muito além disso aí. Não é só você ter o chip, não é só identificação, passar cartão, alguma coisa. Eu acho que tem a ver com armazenamento, processamento, dados, sei lá, deve ser uma série de coisas que envolvem esse chip do Elon Musk. Você tem ouvido falar sobre isso? Olha, para ser sincero para você, eu tenho assistido muito pouco televisão. Quando assisto em assuntos que eu gosto, daí é no entretenimento, esporte, futebol, mas eu assisto muito de algo que eu tenho pesquisado aí, mas é no YouTube, assisto muito. Mas eu não tenho conhecimento, tenho de repente alguma teoria ou não, mas eu acredito que certas coisas que a tecnologia avança, eles nunca também divulgam às vezes a verdadeira intenção. Pode ser que eles divulgam de uma forma que isso aqui a gente está fazendo para determinado assunto, mas será que é realmente o objetivo? A gente sempre levanta uma pulguinha atrás da orelha, sempre fica, ou pelo menos eu desconfio de certos assuntos. Eu acho que isso daí até não creio que a nossa geração venha a adotar de um modo tão espontâneo como for o celular e rápido como for o celular. Isso vale também para os robôs, né, da Tesla, aí, que é uma grande aposta do Musk, aí, que ele fala de um faturamento absurdo ali de gerar valor a partir do momento que ele mostra e exibe os robôs dele quebrando um ovo, fazendo tarefas minuciosas, detalhadas, sem dificuldade nenhuma, né? Então olha aí para onde vai o futuro, nossa geração. Logo, um robô desse é a ambição de toda a empresa, né? Que trabalha em processo repetitivo, alguma coisa assim, então há uma tendência, né? Então, é interessante que nesse ponto a humanidade caminha para a escravidão. O ser humano vai ser escravo. Calma, de uma forma que ele vai ter cada vez ter menos utilidade, cada vez menos oportunidade. As oportunidades diminuirão a quantidade de pessoas que serão necessárias para a engrenagem funcionar. Porque automaticamente hoje a máquina toma muito espaço da mão de obra. Olha por que o êxodo rural acabou se tornando gigante. Porque no campo hoje não precisa de mão de obra como precisava em tempos anteriores. E hoje a produção é muito maior. A produção é muito maior, mas só que as máquinas trabalham por quantas pessoas? Então, de certa forma, cada vez mais, e o duro que eu acho que o progresso nesse sentido acaba aumentando mais, vai dar mais disparidade na questão da diferença social. Nossa, correto? Porque mesmo. Automaticamente pessoas que não estiverem capacitadas não terão oportunidades, porém vão se precisar de menos quantidade de pessoas capacitadas. Hoje, onde um precisa de 10, no futuro um vai ser... Isso veio de encontro com um corte que eu vi na internet do Elon Musk numa conferência falando que a humanidade vai precisar de uma renda mínima. Ou seja, a maioria da humanidade vai depender dessa renda mínima ou um caos, dado a essa questão aí. E cada vez menos útil, menos necessário. A inteligência artificial corrobora com essa linha de pensamento. Muitas funções que a gente achava insubstituíveis, hoje a inteligência artificial faz com excelência, entrega resultado. Outro ponto bom aqui desse bate-papo é a gente começar a se preocupar com a comunicação. Eu também tenho essa preocupação, porque eu tenho muita dificuldade de me comunicar. E aí, esse aqui é um treinamento para a comunicação, assim, para o nosso trabalho, porque isso ainda pelo menos é uma necessidade que faz todo sentido para qualquer área de atividade de produção. No meu ramo, no seu, se comunicar, se vender, isso é muito importante. Concorda? Concordo. A comunicação, na verdade, ela faz parte de todos os processos. A pessoa que não se comunica bem, ela não consegue ser
ser um bom profissional. Talvez eu tenha exagerado não ser um bom profissional. Ela vai ter mais dificuldade em ser um bom profissional, independente de qualquer área, porque a pessoa que tem mais facilidade de se comunicar, ela consegue mostrar o que ela está, as dificuldades, entender melhor, fazer se entender melhor. Então, acho que a comunicação, de modo geral, é muito importante. Eu não tenho esse hábito, mas eu tenho conhecimento, tenho conhecimento de que leitura é algo muito importante, cara, justamente para a gente poder ter uma comunicação melhor. Eu não faço isso, olha, cara, seria vergonha eu dizer que eu não tenho aptidão para ler ou preguiça de ler, mas até um governo nosso já falou que tem preguiça de ler, um presidente já falou isso, quem sou eu para... né? Esse detalhe é de menos, se tratando de presidência, de comando. Rogério, eu vou fazer igual você fala, eu vou ali, conferir se está tudo ok, né? E já volto. Mas sim, eu vou dar uma olhada aqui na mensagem que chega. A parte fundamental de estar presente é justamente o vídeo. Ninguém sabia que ia ter um vídeo dos bacanas aí. Eu estou cansado de tomar Campo Largo, Guaravelha. Degustar esse vinho que o Conversa Gravada está nos proporcionando nessa noite. Voltei e o Conversa Gravada, olha só, ele está disfarçando aqui com água. A questão é a seguinte, eu vi aí na maioria dos podcasts o pessoal coloca uma aguinha na mesa, fala para o convidado, você está bem. Eu estou vendo com o Rogério nem mexeu na água dele, então assim, eu estou um pouco preocupado com o meu convidado. Não, aqui na verdade eu já trouxe a caneta cheia de água, né? Então, entendi, você pegou no bebedouro. Peguei no bebedouro uma água ali, mineral também, filtrada, e estou tomando, ela tem um pH mais neutro. Tem um negócio, né, da água, esqueci, uma característica, eu não vou forçar, que eu não vou lembrar. Bom, já se passou. Eu me recordo, eu não sei que eu esteja muito enganado, mas o nome de uma propriedade da água que eleva a qualidade dela se chama vanádio. Porque eu vi uma vez numa reportagem. Vanádio? Vanádio. Eu não sei que eu esteja muito errado, dá uma pesquisada aí se você. Não, já vou ver aqui nesse rótulo se tem vanádio. Mas eu acho. Tem magnésio, potássio, cloreto, fluoreto, brometo, fosfato. Meu Deus do céu, eu achei que era só água, mas tem muita coisa, silício, cálcio, aqui, ó, bicarbonato. Aqui, não entrei aqui, não vou divulgar a fonte não, eu entrei aqui, só li aqui o cabeçalho, aqui, mas aqui diz, ó, água rica em vanádio previne envelhecimento. Vanádio, não é vanádio não, como eu pensava, é com o no singular, no final, vanádio. Eu ouvi uma reportagem de um agricultor uma vez no Rio Grande do Sul e ele estava furando um poço, ele tinha muita dificuldade com água e ele era agricultor na área de hortaliças, tal, verduras, legumes, e ele tinha muita dificuldade com água, ele estava perfurando um poço e não encontrava e ele não desistiu, cara. E as pessoas achando que ele não ia dar devido à profundidade e à dificuldade que ele estava encontrando para encontrar água, e ele persistiu, foi gastando, foi fazendo a perfuração mais funda, e até que ele encontrou a água. Foram fazer o teste nessa água, e essa água tinha alto teor de vanádio, o que ela torna uma água muito rara. E hoje ele deixou a agricultura e trabalha com água. A empresa dele é em vazamento de água, e a grande maioria dele ele exporta, de tanta qualidade, é muito procurada lá no exterior. Da onde é? No Rio Grande do Sul, se eu não me engano. No próximo bate-papo eu vou trazer mais detalhes. Faz muito tempo que eu vi essa queria matéria. usar o termo alcalino, a gente conversando, eu não sei se alcalino tem a ver com esse negócio. Não, o alcalino, na verdade, ele é sobre a coloração, né? Já é um termo... Viu, gente? Ninguém sabe, mas o Rogério é químico também, tá? Daqui a pouco os outros vão falar em químico, falar em químico, tem um amigo nosso chamado Paulinho, ele costuma dizer que ele é químico. Dando uma oportunidade, eu quero que ele fale também com a mesma propriedade do Rogério sobre isso. E só para finalizar, essa água, ela é muito eficaz na prevenção de câncer, cara. Essa água com alto teor de vanádio.
É porque a gente toma água tratada, mas essa água tratada a gente sabe que a longo prazo, pesquisas já apontam, né, que a longo prazo ela faz um mal danado. E a água é algo que a gente precisa consumir. Para com isso, meu Deus do céu. Não fala desse jeito, não. Não fala isso. A água não é, Rogério. A água não faz mal nem em curto prazo, nem em médio prazo, nem em longo prazo. Você acha que por a gente é habituado a cloro, a outros produtos químicos que eles colocam na água para fazer o tratamento, o nosso corpo aceita de boa? Nosso corpo é igual ao motor de carro, entendeu? Ele vai se adaptando ao combustível. Mas uma hora danifica. Não, danifica por causa da idade, vai ficar velho. Mas não para de tomar água não, pelo Não, não estou aqui vendendo para tomar água não, vendendo para tomar água. Até porque tipo, a gente não tem um hábito, mas muita gente tem um hábito de só tomar água mineral. Ou ferver a água. A qualidade da água é questionável, sim. Não, nessa questão sim. Apesar que a mineral não tem nenhum tipo de que você falou de elemento químico não, de elementos naturais, é o que você leu ali, fosfato, ferro, essas coisas. É tudo natural. É tudo natural. Mas elementos químicos eu acredito que água natural não, tanto que é feito quando se descobre num poço e ela tem capacidade de água mineral. E esses filtros que é vendido hoje, a maioria das casas utilizam filtro no consumo direto. O filtro ele é muito benéfico, pelo que as pesquisas assim apontam. Então assim, o que não é bom é a velha água da torneira. A água da torneira, consumida da forma que ela vem das empresas que tratam, né? Aqui na nossa região é Sanepar, outras regiões, cada região é uma empresa, mas que usa muito elemento que não faz bem pra gente. Óbvio, cada organismo é um organismo, né? Do ser humano, do peixe é outra, mas eu em casa tenho aquário, se colocar água da torneira para os peixes vão morrer. Faz todo sentido. Nossa, a água fosse tão boa assim, o peixe não ia morrer. Falando em água, eu vou substituir a minha água, não sei se é do seu interesse. Eu também vou aceitar um pouco dessa água. Não é uma coisa muito adequada para se fazer, né? Na internet, mas eu vou mudar um pouco a nossa cor da água aqui. Na verdade, os excessos faz mal, né? Essa água aí também ela é muito boa para o coração, inclusive. Mas o excesso dela. É isso aí. Eu olhei ali agora há pouco, mais para frente, viu, Rogério? Não sei se eu já documentei isso daqui, mas os próximos, não digo os próximos, o objetivo é fazer episódios ao vivo, né? Fazer um negócio ao vivo, uma live mesmo, mas a gente vai precisar melhorar muito isso aqui, vai precisar de um suporte ali, vai ter que ter alguém acompanhando os retornos, áudio, conexão, essas coisas e tal. O outro ponto, o que é o outro ponto? Eu esqueci. Mas é isso que eu falei, né? Que o próximo vai ser ao vivo. É por isso que a gente está aqui todo perdido aqui e tal, mas a coisa vai ficar mais organizada daqui para frente, tá bom, pessoal? Outro ponto é que eu observei o relógio. Eu também analisei que os podcasts costumam ter lá uns relógios, marca tempo, então vai ter início, meio, fim, vai ter uma coisa mais organizada, né, pessoal? Esse é o primeiro episódio, é para descontrair, é para perder a vergonha de ficar na frente da câmera aí, divulgar, enfim. O pessoal vai dar risada, outros vai querer comentar, outros vai discordar do Rogério sobre a água, outros vai concordar com o Rogério sobre a água, e assim vamos desenrolando esse bate-papo aí. Esse assunto aí que você tocou, eu aceito um pouco desse suco de ouro. Colorido? Desse suco de ouro. Essa questão que você tocou de concordar ou discordar, como é incrível, cara. Sempre vai haver, seja quem for, seja qual assunto for, e isso é maravilhoso, viva a democracia. Imagine se todas essas cabeças fossem quadradas, todo mundo pensasse igual. Não existia evolução, o mundo teria parado na roda quadrada. Então, a questão a gente está aqui para externar o que pensa, de forma natural, e acho que cada vez vai surgindo mais natural, né, o bate-papo. Porque parece mais difícil, parece simples, é difícil falar quando está sendo gravado. Mas o que eu queria dizer com isso? Eu ouço muito rádio hoje. Como eu trabalho, para quem não sabe, eu sou motorista de aplicativo, então eu fico o tempo todo com o rádio ligado. E eu sintonizo numa rádio que no horário da manhã tem um jornal
E esse jornalista, eu gosto muito da apresentação dele, porque ele tem muito conhecimento. Ele é muito conhecimento, ele tem muito, eu acho particularmente ele inteligente e ele tem muito conhecimento. Só para pontuar, é um jornalista regional aqui, de Londrina, a gente está falando de Londrina. Regional. É daqui de Londrina. Daqui de Londrina. Eu acho que você pode falar o nome. Quem sabe ele dá um apoio para nós. Então, é o Rodrigo Marinho, da Tarobá. Rodrigo, curte aí, cara. Ó, não tem 5 inscritos nesse canal nosso, mas a gente vai divulgar para os amigos aí, a coisa vai desenvolver. Eu já sou 6, cara, que eu não estava inscrito, vou me inscrever daqui a pouco. Se não estava inscrito. Não tá. Sou seu convidado número 1 não estava inscrito no seu canal. Tá bom, mas a culpa é minha, tá? Porque eu não dei o link, não pedi, a gente vai compartilhar a partir de agora, né? Mas o Rodrigo Marinho foi o primeiro nome mencionado aqui de pessoas aí de referência na nossa cidade, né? Eu gosto dele pela competência ele tem conhecimento sobre vários e diversos assuntos. Porque a inteligência, talvez as pessoas podem questionar, inteligência é algo natural. Tem mais pessoas que vão ser mais inteligentes, outras menos inteligentes. Mas conhecimento, basta a gente querer buscar, né? Através hoje tem várias fontes aí de buscar conhecimento. E eu achei ele muito inteligente, além de ter muito conhecimento. E aí que eu entrei nesse assunto e toquei o nome já ouvi o Rodrigo de manhã. Ele é um crítico da gestão atual aqui de Londrina, né? Cara, ele é um crítico da gestão atual, mas eu acho ele muito crítico em toda a categoria política. Não é assim para. Não é só puxando para um não partido. Me parece ser perseguidor. Eu comecei a bom. ouvir com indicação do meu irmão. Então faz mais ou menos um ano e pouco que eu ouço ele na Tarobá. E Rádio Tarobá. E assim, ele não me parece tendencioso puxar para determinado político. Ele é muito crítico do sistema político. Então, por isso que eu acho que ele é um representante assim, da voz para a população. Interessante que as programações dessa rádio, elas abrem voz para os ouvintes. As pessoas podem mandar lá a mensagem discordando e eles não fazem seleção das mensagens. Tanto que tem várias mensagens sobre críticas sobre ele que vai ao ar. Então eu acho muito interessante. Democracia. Se a gente luta por democracia, é óbvio que tem que ouvir a voz, o direito da voz da pessoa que discorda. Mas o que eu toquei no assunto dele? Porque a capacidade de falar. Falar é uma arte, cara. Foi falado agora há pouco sobre esse tema, mas falar é uma arte porque ele vende, assim como todos os meios de comunicação, ele tem várias propagandas, várias merchan. E ele vende tão bem os produtos dele que dá vontade de consumir como uma negocia. Você fala assim, ele fala sobre chá verde e demonstra tanta verdade, convicção, propriedade, que você pega e fala, eu não preciso tomar chá verde, mas eu quero tomar chá verde. Vou tomar chá verde. Interessante, pô. Isso é autoridade, né? Incrível. Então, mas daí a importância da gente desenvolver comunicação aqui, perder a vergonha e começar a promover a nossa pessoa, já que o trabalho, as outras questões aí estão ficando cada vez mais substituíveis, mas o que nunca vai ser substituível é você, quem é o Rogério, e o Rogério se comunicar e a gente descobrir mais a seu respeito. E nesse tipo de oportunidade que a gente está tendo aqui, muitas pessoas vão ter acesso a quem de fato é o Rogério, né? Não saber quem é o Rogério. Até então, um bocado de gente ali nunca ouviu falar de Rogério. Nem Gerson, nem Rogério. E que a partir daí a gente vai promovendo e todo mundo que passa aqui seja conhecido de todo mundo aí e vão contar histórias incríveis, sensacionais, mesmo não sendo famoso. Sim, à medida do possível a gente vai tentando responder as milhares de mensagens que a gente deve estar recebendo. As mensagens em número. Falando em mensagem, ao vivo tem esse recurso, né? Que daí dá para acompanhar, igual você falou, joga na tela, o cara tá xingando você ali, mas por que você tá mal educado com o Rogério? Inclusive eu queria dar uma sugestão. Não, pedir uma ajuda aí para as pessoas que podem estar, porventura, assistindo depois desse podcast, se tem conhecimento sobre isso, porque eu ouvi dizer uma vez, mas eu não busquei saber se realmente tem fundamento.
Eu ouvi dizer que as pessoas não podem cobrar a gente a partir das 20 horas, mas agora são 20 horas e 27 minutos. Tá eu estou recebendo? esperando uma cobrança aqui do Itaú, cara. Mas não pode pôr esse horário, né? É o robôzinho Itaú, do Itaú, dá uma o algoritmo segurada, do Itaú. O algoritmo do Itaú não vai perdoar. Esse horário não, me cobra amanhã cedo. Amanhã cedo a gente dá um feedback. É isso aí, meu amigo. Eu fico muito feliz que você, aliás, eu quero agradecer novamente e reforçar que não é simples, né? A gente falar assim, vamos fazer, quantas vezes a gente falou, vamos fazer, vamos gravar, vamos fazer. Meu, mas é difícil. Então eu te liguei mais cedo, você falou, Gerson, vamos programar aqui, tá? E ainda teve um imprevisto e tal, e se esforçou. Dependeu de muito esforço seu para você estar aqui hoje, né? Doando o seu tempo aí, conversando com a gente aí. Eu fico muito feliz, quero agradecer. Passou já alguns minutinhos. A gente pode continuar. É outra coisa que eu quero definir também. Tempo, tal, quanto tempo. Você falou o seguinte, vamos debater isso aí, que você falou em off. O bacana do podcast é continuar. A conversa está desenrolando, leva 2 horas, 3 horas. É isso que você falou? Isso. Já que você falou que estava em off, olha como é que a sintonia está tão interessante. Com você eu aprendi várias coisas na vida. Eu aprendi sobre energia e sintonia. As pessoas se conectam sobre energias, sintonia é fundamental. Hoje eu acredito muito nisso, viu, Gerson? E por conta desse entendimento, eu aprendi de verdade, quero te dizer que aprendi de verdade a ter mais respeito pelas pessoas. Porque às vezes a gente é hipócrita. Acaba fazendo talvez o papel social de bom moço, mas os pensamentos às vezes acabam sendo mal. E é errado essa forma, né? Eu acho hoje eu vejo isso como errado. O almoço, que na verdade é um mau almoço. E a gente, quando a gente é mais jovem, a gente é adolescente ou mais jovem, a gente tem a tendência a achar que conhece muito, que sabe muito e é um pouco intolerante. Eu não estou generalizando, falando que toda a juventude é intolerante, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a gente tem a tendência, né? Tem a tendência. Nem todos são, alguns são. Eu, pelo menos, eu era um pouco talvez intolerante a pensamentos alheios. Hoje, por conta dessa questão que você falou sobre conexão, sobre energia, cara, eu penso nisso com frequência e realmente faz sentido. Você puxou o assunto que eu queria falar e eu ia tocar no assunto que eu poderia falar sobre o que a gente conversou em off. Quando você citou que você tem facilidade de começar algo, porém não tem facilidade ou tem um pouco de dificuldade de dar continuidade. Sim, isso vem da questão do déficit de atenção, o famoso déficit de atenção, onde a gente começa vários projetos e acaba não dando continuidade. O ponto inicial foi o segredo, né, do sucesso desse empreendimento é a continuidade, é a constância, é repetir, é manter. Essa é a minha dificuldade, é manter. Então, ou seja, a gente está programando uma vez por semana que vem, mesma coisa, mesmo ritual, marca, vamos fazer certinho, vamos vir, vamos respeitar os horários, é isso aí. E assim... Ô Gerson, mas eu acho interessante, eu sempre meio pela coragem. Você, eu acho você um cara inteligente, falando das suas características, que as pessoas, não só eu, como seu grupo de amizade que te circula, acredito que te admira nessa parte. Já está concluindo que é uma fraude, né? Mas tudo enganei muita gente. Não, você sabe que eu já te falei muito esse off, já te falei em encontros casuais, churrascos e tal. De verdade, você sempre teve, além do nosso grupo, um pouco além do nosso tempo. Você sempre buscou mais conhecimento, sempre foi mais inteligente nessa área de tecnologia, tudo. E a gente, enquanto a gente estava correndo atrás de pipi e jogando burquinha, você tinha interesse por computador. Mesmo que os computadores eram mais arcaicos que dinossauro, mas você sempre buscou conhecimento dessa área. Então, aí você é de muita coragem, tem que se valorizar também o começar, de dar o pontapé inicial, porque não é fácil, parece fácil. Não é. Aquele que acha que é fácil, eu desafio a tentar em algum momento fazer. Não é fácil começar a dar o pontapé inicial, para tudo parte de um início. Então, a gente está aqui hoje tendo que lidar com certas dificuldades de fala, ou técnica, técnica, questão do mas a tendência é evoluir.
Tudo que a gente repete, a mas tendência é evoluir. acho que a grande tacada é isso aí, é sensacional isso. Hoje a gente está de uma maneira, e gradativamente quem nos acompanhar vai perceber uma evolução ali, um outro passo ali, e isso estimula as pessoas a também tomar iniciativa nesse mesmo sentido, já que a internet é para todo mundo, é geral e é sensacional. Eu amo a internet. Cara, tem um assunto que eu queria tocar aqui, que quando você tocou nesse assunto que estimular as pessoas, é um assunto talvez polêmico, muita gente talvez não vai concordar, mas eu sinto muita tranquilidade em externar isso aqui sobre a minha opinião. Sobre pessoas que têm influência, não estou falando da gente não, que se chegar em casa agora e me chamar Rogério, talvez minha mãe não saiba, meu amigo. Então eu estou falando sobre pessoas que têm influência. As pessoas dizem muito sobre pessoas que ajudam os outros, mas mostram a sua ajuda. É uma situação muito polêmica, porque as pessoas criticam aquela pessoa que está fazendo algo solidário, que está fazendo de certa forma uma ajuda, porém ele está demonstrando que ele está fazendo, ou ajudando, está doando, justamente nessa época digital que todo mundo está na busca por engajamento, por like, não sei o quê. Então essas pessoas que estão, às vezes mostram, recebem muita crítica. Porém, quando essas mesmas pessoas que têm influência sobre outros fazem algo negativo, também recebem críticas no seguinte sentido. Ela tem muita influência sobre as crianças, Neymar, vou dar um nome aqui, o Neymar recebe ele influencia muitas crianças espelham ele não pode fazer isso, e não sei o quê. Mas então, influencia no bom sentido, eu falo, futebol. Não algo negativo, quando ele faz algo social, algo particular negativo. Quando ele faz algo negativo, que quem na vida nunca fez uma caca, né? Vamos ser sinceros, quem nunca fez? Não vamos fingir de falso moralista aqui não. E aí, por exemplo, uma pessoa dessa que tem influência faz algo negativo. Chove de crítica sobre ele porque dizem que essas pessoas têm influência sobre as crianças. Concordo. Mas se ela tem influência sobre as crianças, ela influencia negativamente, por que não mostrar também quando faz algo positivo? A mesma influência será demonstrada para as crianças. Futuras crianças que poderão crescer, pessoas, seres humanos melhores, que também terão, às vezes, enraizado no seu caráter a vontade de ajudar, porque se espelhou em alguém que ela admira. Não sei. Então, assim, eu sou do pensamento que pessoas que têm influência, quando faz algo positivo, que faz alguma doação, como agora o Rio Grande do Sul precisou e precisa ainda de muita ajuda, que se divulgue sim, porque quantas pessoas esses influencers estimula outra pessoa a fazer também algo bom. Foi até bacana você falou desse jornalista de Londrina, que eu não vou lembrar o nome. Rodrigo mas Marinho. O Rodrigo Marinho tem tanta influência, ele falando para ajudar no Rio Grande do Sul, quem é influenciado igual vocês, às vezes eu não estava tão tocado, mas agora eu vou ajudar, porque o Rodrigo está aqui. Sim, isso é muito bacana. Eu falei do estímulo, né, de estimular outras pessoas a fazer. Nesse formato aqui, me corrija se eu estiver enganado, mas eu andei buscando na internet. Eu não sei porque o algoritmo, às vezes, ele carrega muito daquilo que você já está habituado. Então, por mais que você tenta navegar em mais desconhecido no YouTube, eu não achei podcast, por exemplo, regional, falando com pessoas igual eu e você, que ninguém conhece. Eu sempre achei podcast regional, mas entrevistando o prefeito, entrevistando o influencer, entrevistando lá um cara famoso na cidade, entrevistando o vereador, entendeu? E eu não achei. Então eu acho que essa ideia é muito bacana, de fazer encontros iguais a esse, seja um ambiente assim ou outro mais descontraído, mas com pessoas que ainda não é do conhecimento público, que se torne, seja popular. Isso é bom também, isso não é ruim não, é ótimo. Quero que o Rogério seja conhecido, porque a partir do momento que as pessoas conhecerem quem de fato é o Rogério, eu não tenho dúvida que vai ter admirador, vai ser pessoas influenciadas para o bem. Mas porque a raiz aqui do podcast, eu acho interessante que está na essência de fazer o podcast. Sem pretensão nenhuma. Nossa, esse é um ponto fundamental isso para o Rogério. É óbvio, todo projeto você quer que cresça. Sim. Quer que cresça, mas sem pretensão assim, numérica. Eu quero atingir tantos seguidores e essa questão.
E normalmente os podcasts, eles querem engajamento rápido. Injetam, né? Então, Injetam para poder trazer, investe em anúncio. investe em anúncio e traz pessoas conhecidas justamente porque às vezes o podcast não é conhecido, mas o entrevistado ele é tão conhecido que ele vai trazer engajamento e muitos inscritos. Muitas vezes eu assisti podcast que eu não conhecia os entrevistadores, mas assistia porque na pesquisa ou a inteligência do algoritmo da plataforma acaba te indicando porque você tem interesse sobre aquela determinada pessoa. Né? Mas o nosso aqui está começando bem do zero mesmo e é interessante, sem pretensão nenhuma, que legal. Show de bola! Rogério, eu vou encerrar, eu vou pedir se quiser trocar mais algum assunto, na sequência a gente vai encerrar, porque é tanto zero que eu estou preocupado com a capacidade da bateria do celular. Se o celular vai encerrar, porque eu estou com medo dele cortar e a gente não se despedir, não agradecer essa audiência. Maravilha, prosa boa, prosa bacana, encontro legal. Estarei disponível aí para as próximas conversas, se for chamado. Vai ser convidado, vai ser chamado e muito. E olha, eu estou aqui, o Rogério comentou uma necessidade, ele falou, Rogério, só está nós dois aqui hoje, realmente, só está nós dois. Mas um projeto para dar certo, ele precisa de um time, precisa de uma equipe. E a gente, felizmente, tem bastante gente que pode contar com isso, inclusive parte técnica e tudo mais. Mas temos que dar o pontapé inicial, o pontapé é esse. Amanhã ou depois, a gente não sabe como vai ser. Hoje, a mesa de som, Rogério não sabe, só tem capacidade para 2 áudios. Então, se tivesse um terceiro, o terceiro não seria ouvido, viu, Rogério? Mas a gente pode melhorar isso daqui, entendeu? E colocar você junto comigo nesse time aí, para deixar as pessoas um pouco mais à vontade, um pouco mais descontraídas, já que você tem mais facilidade para conversar com as pessoas. E a gente vai também deixar, que nem você falou, quanto mais pessoa, melhor é. Muita gente não, mas eu acho que até uns 4, 2 convidados, né? E a gente interagindo com eles é sensacional. Bora, gente, bora pra cima. Perfeito. Gostar de falar eu gosto, só não tenho uma dicção muito boa, mas isso a gente vai tentando melhorar. Falar em dicção, meu Deus do céu. Mas eu não vou me limitar a essa questão, porque tem que ter uma voz, tem que falar corretamente. A questão do português, eu vi uma mulher que rebenta os podcasts, porque todo mundo fala errado o português. Foda-se, vai ficar errado, é do jeito que a gente é, isso daí não vai ter média. Exatamente. Então, assim, vai parabéns, ser... porque se a gente for apegar no que a gente tem de defeito, a gente não demonstra qualidade, ninguém demonstra, se auto-sabota o tempo todo. E não comunica, e não divulga, e não fala, e fica aí escondido. A gente não pode ser, a gente tem que pensar no que a gente pode melhorar, acho que em geral, de forma ser humano, como profissional, em tudo a gente tem que pensar no que pode melhorar, mas sem ficar enfático nisso, porque senão se auto-sabota. Defeito a gente nunca vai deixar de ter, cara. Não. Defeito a gente sempre vai estar precisando melhorar em algum campo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quem traz isso é experiência de vida mesmo, envelhecer nessa parte é muito bom. Eu acho que eu tinha síndrome de Peter Pan, já vou ser breve para poder encerrar. Eu sempre ficava mentindo idade, querendo ter menos idade que eu tenho hoje. E eu acho que eu até demorei, cara, para amadurecer. Amadureci tardio, talvez. Mas por certas coisas, talvez, que a vida oferece, a gente acaba, mas hoje, algumas dificuldades que a vida me trouxe acabam me tornando uma pessoa mais madura, uma pessoa mais... uma visão mais aberta para poder entender certas situações e assim o barco vai tocando, né? Maravilha. Rogério, muito obrigado. Não acabou, hein? Continua. Esse é só o primeiro de muitos que vai vir por aí. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. Forte abraço e até o próximo. Um abraço.